Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses dashboards interativos, né, que são bastante utilizados hoje em dia para análise de dados, para passar essa informação, esse conhecimento que vocês têm nesse tratamento e análise de dados. E hoje a gente vai usar não só o pacote Flex Dashboard, que é um pacote, eu acho que ainda pouco conhecido no R, mas que é muito versátil, e também a gente vai usar um pouquinho do Shine, que traz várias funcionalidades e várias coisas legais para a gente implementar nesse dashboard que a gente está criando, tá? Antes de mais nada, me apresentando, eu sou a Ana Carolina. Eu tenho graduação e mestrado em estatística, né, pelo UFMG. Hoje eu trabalho como organizadora do R-Ladies. Nós, para quem não conhece o R-Ladies primeiro, nós somos uma organização sem fins lucrativos, cujo nosso objetivo é alcançar uma representação proporcional, né, de mulheres, de outros gêneros que são minoritários nessa comunidade de estatística, de R, e na comunidade de tecnologia em geral. Nós temos um site muito legal e a gente está presente em todas as redes sociais. No nosso Instagram, a gente está sempre disseminando conteúdos de R, disseminando conteúdos que têm que ser discutidos na nossa comunidade. Então, entre lá, sigam o Eu nosso... compartilho vários, com certeza. Sigam o nosso... De muita qualidade, muito legal mesmo. O trabalho é gente, fantástico. E volta e meia agora na pandemia, né? Acaba sendo generalizado, né, esse conhecimento por conta sim. de webinars, né? Então é muito legal Uhum. mesmo, Sim. muito bom. A gente também está sempre promovendo palestras, curso gratuito, básico, intermediário, avançado de R. Inclusive, algumas coisas que eu estou trazendo aqui para vocês, algumas coisas que a gente passa nesse curso, que é gratuito para as pessoas, né? Então, entre lá e sigam a gente, porque é muito importante que vocês participem e reforcem essa comunidade. Eu também sou Boa. fundadora, no ano passado eu fundei o Descomplica Estatística, Top. que tem o objetivo de compartilhar a estatística mesmo de uma forma super descomplicada. Muita gente tem muito medo da estatística, porque acha que ela é muito difícil, que não consegue entender, mas na verdade, às vezes a gente só precisa de um exemplo melhor ou algum outro tipo de coisa para conseguir compreender. E a estatística é muito linda e eu acredito que ela é uma Boa. ferramenta muito poderosa para mudar o mundo, para mudar as coisas como elas são, tá? Então Com sigam lá certeza. também. E Boa. eu venho de uma carreira, né? Então eu sou graduada e mestre em estatística pela UFMG. E eu já passei por várias empresas, eu trabalhei com várias coisas. Trabalhei muito tempo com iniciação científica, já trabalhei em empresas de tecnologia, já trabalhei com empresas de educação também. E hoje em dia eu sou analista de performance e inteligência de negócios na ATIC, tá? Que é o meu trabalho atual. Boa. Bom, antes de entrar de fato no conceito de dashboards, porque muitas vezes a gente vê um assunto sendo muito discutido e a gente quer aprender ele porque está na moda, né? Porque muita gente está falando, está super em alta. E todo mundo sabe, vocês já devem ter cansado de ouvir que a gente está vivendo nesse mundo de big data, de com vários dados disponíveis ao mesmo tempo, com muita informação. Todo momento a gente está sendo sobrecarregado de informações, de muitas coisas. Então, nessa era que a gente está vivendo, tem uma intensa produção de dados e vindos de diversas fontes diferentes. Tudo que você está fazendo, mexendo com tecnologia, você está gerando dado para alguém. Para alguma empresa usar depois, tá? Então, hoje em dia, não é tão difícil como antigamente, quando a gente começou a graduação de estatística, ou quando a gente começou com essa análise de dados, de coletar esses dados. Hoje, o difícil é transformar esses dados em informações relevantes, porque ter todas essas informações do mundo na ponta dos dedos, ele não tem facilitado a comunicação das pessoas, tem dificultado, porque hoje a gente precisa filtrar muito o que a gente vai repassar para frente, que dados que a gente vai tratar e como que a gente vai transmitir isso, essas informações relevantes para as outras pessoas, tá? Então, hoje em dia a gente consegue coletar vários dados de diversas fontes diferentes e tem crescido as empresas que buscam serem drivadas por esses dados que a gente está coletando, né? O que a gente chama de empresas data-driven, que elas são guiadas pelos dados e essas empresas que têm esse conceito, que têm isso na base delas, elas têm um grande diferencial competitivo. Então, cada vez mais, essas empresas estão procurando profissionais que são capazes de manipular esses dados, de transformar essa grande variedade de dados em insights
conhecimento e principalmente que esses profissionais consigam trazer para essas empresas ações estratégicas. É assim, eu crio um dashboard e na empresa, tipo, na mesma semana ou no mesmo dia, inclusive, já consegue criar um planejamento estratégico para melhorar, às vezes, uma venda ou algum outro tipo de coisa que ela está fazendo ali, tá? Então, o que vocês devem ter sempre em mente que não é só manipular dado, não é só plotar um gráfico, é transformar esses dados em informações, insights e transformar isso em planejamento estratégico para a empresa ou para vocês mesmos desenvolverem daqui para frente, tá? Então, por isso que é muito importante que vocês aprendam alguma ferramenta que seja para visualização e disponibilização de informações da maneira mais simples possível e de forma dinâmica, fazendo com que vocês consigam compartilhar isso com as pessoas de forma simples, sem que elas tenham que entrar ou na modelagem por trás, ou naquelas coisas complicadas que geralmente a gente faz ali quando está analisando um dado, tá? Então, se vocês devem estar aqui, já que vocês estão aqui, vocês já devem saber que o R é uma poderosíssima ferramenta para fazer isso tudo que eu falei. Então, além de ter essa oportunidade de fazer a extração, transformação desses dados, criar relatórios super incríveis, porque hoje a gente já tem o Markdown, né, que vocês conseguem criar relatórios em HTML, relatórios interativos, vocês conseguem fazer com que o relatório de vocês seja dinâmico, né, facilitando o trabalho de vocês. O R também permite que você faça esses dashboards que eu acabei de falar, né, que onde vocês vão ser capazes de criar esse painel interativo e flexível para que as pessoas elas consigam visualizar essas informações de forma mais rápida, mais dinâmica e consigam tirar as conclusões dela ali daquela análise que você fez, tá? Então, falando um pouquinho do dashboard, vocês já devem saber que o dashboard, basicamente, é uma representação visual das informações que a gente tem. Não adianta a gente ter uma tabela com 1 milhão de dados, com 10 milhões de dados, se a gente não transforma esses dados em informações úteis e relevantes para a pessoa que está lendo, né? Para quem a gente está passando essa informação. E existem diversas formas de fazer isso hoje em dia, né? E o dashboard, ele ganha muito, muito ponto quando se trata de repassar essa informação para as pessoas, porque as pessoas são mais visuais mesmo. É muito mais fácil a gente ler um gráfico, ler um gráfico de barras, por exemplo, do que ficar lendo um texto, um parágrafo de 5 linhas, por exemplo, né? Então, é muito mais fácil da gente disseminar essa informação e de fazer com que as pessoas coletem essa informação que a gente está passando de maneira mais fácil. E o dashboard está aí para isso, tá? Top. Falando um pouquinho sobre o R, a gente tem duas formas que eu conheço hoje em dia de fazer esses dashboards, né? A gente tem o Flex Dashboard e o Shine. O Shine veio primeiro, eu acredito que ele tenha vindo primeiro no R, e ele é uma estrutura bem, assim, bem complexa, mas ele é uma estrutura que é uma estrutura que permite com que você faça muitas coisas. Por quê? Porque o Shine, ele foi construído para desenvolver aplicações web usando o R, tá? Então, o Shine, ele tem uma estrutura bem mais complexa, ele é muito flexível, te permite com que você faça tudo o que você queira ali dentro, porque ele é, inclusive, desenvolvido para isso, né, para essas aplicações web, mas, por outro lado, hoje em dia a gente tem o Flex Dashboard. O Flex Dashboard, ele é uma estrutura bem mais simples de construção de dashboard. Você consegue fazer essas estruturas bem mais rápido, né? E o Flex Dashboard, ele é um pacote inspirado não, né? Baseado no R Markdown, que é o pacote que eu falei que a gente consegue fazer esses relatórios dinâmicos e relatórios interativos, tá? Então, por isso que ele é bem mais simples. E se você hoje já trabalha com R Markdown para fazer esses relatórios e desenvolver isso para você, então você vai ter muita facilidade e vai construir o relatório com muito mais facilidade, tá? Então, o Flex Dashboard não é porque o Shine é ruim, tá, gente? O Shine, ele é maravilhoso, ele tem muitas coisas complexas, mas o Flex Dashboard, ele, como é que fala? Simples, né? Ele simplifica o nosso trabalho. Eu nem acreditei. Quando eu vi o Flex, eu falei, caraca, não é possível. Os caras fizeram um negócio sensacional, cara. Vocês podem ver por aqui a diferença entre até a clareza no código, né? A diferença de construção. No Shine a gente fica horas tentando fechar um parêntese, tentando fechar e criar uma abinha, mas no
Flex Dashboard é muito mais fácil. Então, o Flex, ele também tem um suporte muito grande, uma variedade grande de componentes para a gente trabalhar. Ele é flexível e fácil de especificar layout. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz layouts por linha, por coluna e tudo isso. Os componentes, assim como o Shine, eles são redimensionados para telas de diferentes tamanhos, então isso não vai ser um problema para você. E você também pode disponibilizar o Flex Dashboard online para que outras pessoas consigam acessá-lo, tá? E aí, aqui eu tenho um exemplinho que eu até trouxe aqui para vocês de um Flex Dashboard funcionando com o Shine. Hoje, o melhor da gente usar o Flex Dashboard é que você pode usar essa estrutura mais simples de criação de páginas, de colunas, de painéis, e ainda assim usar os componentes do Shine que permitem com que seu relatório seja interativo, tá? Então aqui eu Boa. trouxe um E exemplinho que a ainda gente tem o tem. Shine Dashboard, né? Também, que é uma estrutura bem Isso, legal também, mais evoluída do sim, Flex, né? Legal. exatamente. Aí aqui eu trouxe um exemplinho para vocês. Essa estrutura aqui é toda feita em Flex Dashboard, mas com alguns componentes de Shine que permite com que o seu usuário inpute alguma coisa, e esse input que ele coloca transforma a sua visualização para o que ele quer ver ali naquele momento. Então, se vocês Olha aí, forem aqui, por mestra. exemplo, A Dayana falou aqui, ó, Flex é maravilhoso, me ajudou no trabalho, pois não preciso de servidor. Gera um arquivo HTML e fica lindo. É verdade. uhum, Pode até rodar essa é local uma mesmo, outra verdade. vantagem, né? Uma ótima vantagem. Assim como alguns documentos Markdown, ele gera esse arquivo interativo e você, às vezes, só precisa enviar esse arquivo até por e-mail mesmo para a pessoa, Sim, sem de fato ter que implementar ele num servidor, né. verdade. Aqui vocês podem ver a estrutura do Flex Dashboard, mas com alguns componentes de Shine. Esses exemplos, eles estão disponíveis, tá, online nesse link aqui do R Markdown, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Pode mandar aqui pra gente no private, quer mandar? Mando sim. Aí É você só pode mandar aqui compartilhar à com o direita. pessoal. Isso, Espera por aí. favor. Deixa eu sair aqui, Tem aí uma você abinha aí compartilha à com o direita. pessoal. Isso. Boa. Vários exemplos para vocês se inspirarem e pegarem outros exemplos também, tá. E aí, para a gente construir esses dashboards, a gente precisa basicamente de 3 pacotes, né, pelo menos com os componentes que eu vou mostrar para vocês. A gente precisa do Markdown, do R Markdown, porque, como eu falei, é a base do Flex, o Flex Dashboard e o Shine, tá. E aí, como que a gente começa a construir esse dashboard do zero, por exemplo? Quando eu vou abrir meu R, que é mais fácil de acompanhar, quando vocês estão lá no R, e depois de vocês terem instalado esses 3 pacotes que eu falei agora, é só clicarem aqui no novo documento, R Markdown, porque como eu Só, só vou vocês pedir estão para vendo, você aumentar a letra um pouquinho, claro, que tá muito pequenininho aqui pra gente. eu acho que aqui é Isso, Tools. é Tools Global Options, Appearance, Ah, não, eu acho que é melhor. assim? Ficou bom, ficou bom. Ficou bom? Então tá. Ficou bom. Vê se ficou bom para você também. Que às Eu vezes acho que eu fica vou bom pra diminuir gente e só um fica ruim para pouquinho. você. Ele ficou bem grande. Não, aí foi. Tá bom Beleza? assim? Show. Ficou Tá. perfeito. Tá, e aí quando vocês entrarem e tiverem instalado esses 3 pacotes, vocês podem clicar aqui em novo documento, R Markdown, como eu falei, é a base do Flex. From Template, porque ele já tem algum template, e o Flex Dashboard aqui, que aí você já começa e inicia. É só clicar aqui e clicar em Boa. OK. Deixa eu tirar aqui Quando o você coisa que tá na frente do pessoal. O bannerzinho aqui. Pronto, já tirei ah, aqui. Beleza. E deixa eu. Você tem como apertar no verdinho ali também, não sei se você conhece. Tá vendo ali apertar o. Tem esse aqui, um. Do lado dele. Volta lá aqui, nesse. esse, Isso, esse aí. Clica é, aí. Ó, ele que é vai ali, ó, direto, ó. Tem um. Ah, Markdown, né? cadê? É verdade, não é isso mesmo, eu tô bêbado É, mesmo. Não é. Eu tô pensando no Shine, eu acho. Esquece. o Não é. Shine tem direto, o R Não é Markdown você porque tem você que pode ir também no File, né, e tudo mais, mas ali é mais rápido. aqui, né? Beleza, show. Top. Uhum. E aí, quando vocês criam esse primeiro documento aqui, ele já vem com uma estrutura padrão. Então, só de exemplo, quando você tenta rodar ele aqui, quando você roda ele aqui, ele primeiro vai pedir para você salvar, né, o arquivo, para você ter. Ele sempre há uma coisa. O
Flex Dashboard, ele sempre salva. Então, se você está fazendo alguma alteração de teste, salva com outro nome, porque ele vai salvar por cima de tudo que você fez, se você quiser Uma boa desfazer. dica, sim. Então, Boa. quando você roda lá naquele Não tem Knit, né? Ctrl Z, né? Não tem. Quando salva, não tem Ctrl Z mais. E aí, quando você roda, ele já gera, tá vendo? Para você uma estrutura base, que daqui você já consegue Sim. desembolar e começar a fazer os seus dashes, tá? Então, é muito simples como você inicia. Quando ele iniciou um novo documento, é só clicar aqui em Knit, salvar, e ele roda o exemplo para você, tá? Então, Boa. voltando à nossa apresentação, por que esse exemplo está em branco? Porque quando eu abri esse primeiro documento lá no Flex Dashboard, a gente ainda não passou nenhum parâmetro. Os painéis estão vazios, porque é uma estrutura padrão que ele já traz para a gente começar a desenvolver, mas a gente não colocou ali dentro nenhum código em R, falando para ele plotar alguma tabela, ou para ele plotar um gráfico, ou um gráfico dinâmico, inclusive, como a gente geralmente faz, tá? E aí, vocês podem ver, por esse código que eu acho que vocês estão conseguindo enxergar, que geralmente, sempre que a gente for modificar o layout do nosso Flex Dashboard, a gente precisa, antes de determinar qual que é a saída que vai ter ali dentro, a gente precisa definir um painel para aquela saída, né? Que são essas caixinhas em branco que a gente aparece. Se a gente não definir o painel, a visualização ela não vai aparecer no nosso dashboard. E como que a gente define esses painéis ali dentro quando a gente está construindo esse Flex Dashboard? Os painéis, eles são muito simples de serem construídos. A gente coloca 3 hashtags, um espaço e o nome do painel. Vocês podem ver pelas corzinhas aí que eu coloquei. Então, essas 3 hashtags, chart A, representa esse painel aqui do lado esquerdo, e os outros 2 definidos da mesma forma, esses painéis do lado direito, tá? Então, vocês lembrem, o painel, 3 hashtags, espaço e o nome do painel que vai aparecer aqui em cima. E aí, geralmente, esse nome do painel, você vai colocar o título da visualização que você está fazendo. Gráfico de não sei o quê, gráfico de um histograma e esse tipo de coisa, tá? Para ficar mais legal de visualizar. E aí, quando a gente começa a adicionar alguns elementos, né? Por exemplo, nesse caso aqui, eu já pedi, você está vendo que eu troquei o nome dos meus painéis por gráficos de pontos, boxplot, histograma, como eu falei, eu comecei a identificar que tipo de gráfico eu estava colocando aqui no nome dos painéis, e eu também já passei para ele alguns comandos em R para ele plotar as visualizações. Então, assim que eu passei esses comandos para eu falar para ele o que eu queria ali dentro, ele plota essas visualizações dentro de cada painel que eu definir ali dentro, tá? Tá tranquilo até Mestre, aqui? Oi. a gente teve uma pergunta aqui da Larissa, né, eu Hum. acredito que seja um spoiler, né? Eu tenho uma dúvida em como disponibilizar esse dashboard feito em Flex para a empresa, ou seja, como Sim, produtizar esses painéis. vai ser lá na frente. Lá na frente, né? Não Uhum. é. Não, eu ia pedir para eu esperar um Chegar lá. pouquinho, mas tudo bem, tranquilo. Beleza. Beleza. Então, só para vocês verem aqui, eu criei um dashboard usando aquele banco Íris, né? Que eu acredito que todo mundo conheça esse banco. E aí Isso eu é passei para famoso. ele. E aí eu passei para ele os filtros, algumas visualizações que eu queria colocar. Então, passando aqui dentro dos chunks, né? O código em R, que é da mesma forma que você programa fora desse documento Flex Dashboard, lembrando que você sempre tem que, o painel é definido pelas 3 hashtags, né? E aí, para você passar o código em R, você tem que definir esses parâmetros aqui, que é esse Rzinho, abre e fecha, e aí você roda o código. Então, o código R vai estar sempre dentro desse espacinho específico. Se você tira isso, ele não entende o código e ele vai dar erro no seu Dos documento, chunks, né? tá? Isso. Boa. Tá, e aí esse aqui é um dashboard que eu fiz, básico para vocês verem. Eu só acrescentei essas visualizações que eu tô falando para vocês. E aí agora, tá vendo? O meu dashboard, ele já tem visualizações e tem os Ó, painéis. botou até logo Ele tá ali, ó, hein? assim, Tirou é, onda. a loginho do RLayers e tudo mais. Eu vou Boa, mostrar para vocês que a gente consegue fazer abas e outros tipos de coisa, tá? boa. Voltando lá na apresentação.
E aí, como que a gente começa a definir o layout, né? Porque o R me deu um layout padrão, mas às vezes eu não quero esse padrão que ele está fornecendo. O meu layout, eu consigo especificar várias coisas diferentes e é muito simples de fazer. A primeira coisa que a gente especifica logo no início do nosso documento é o layout. O layout vai ser se a gente vai preencher esse dashboard primeiro por colunas ou por linhas, né? Quando a gente preenche primeiro por colunas, primeiro ele vai colocar os painéis empilhados, e por linhas, ele vai colocar os painéis um do lado do outro e ir preenchendo à medida que você vai colocando informações ali, tá? Para a gente especificar essa orientação do nosso Flex Dashboard, é só usar esse parâmetro que já vem lá na hora que a gente abre o Flex Dashboard, que é esse Orientation aqui. E por padrão, ele vem o Columns. Caso você queira transformar, modificar esse layout para linhas, é só trocar o columns para o rows, que aí ele vai preencher primeiro na horizontal e depois na vertical, tá? Então, essa é a diferença de preenchimento dos painéis que a gente tem. Então, o layout por coluna, né? Ele fica assim, preenchido primeiro, como eu falei, ele vai empilhando esses painéisinhos que você está fornecendo. Para você colocar vários painéis diferentes dentro de uma mesma coluna, é só especificando da forma que eu falei para vocês, a hashtag e o nome do painel e o código que você vai querer ali dentro daquele painel e vai colocando, e aí à medida que você for colocando, ele vai empilhando esses painéis um embaixo do outro no layout por coluna, tá? E aí, como que eu faço para mim, caso eu queira fazer diferentes colunas, não uma só coluna como eu fiz anteriormente? Para a gente especificar mais de uma coluna ou mais de uma linha, é só a gente diminuir uma hashtag naquele comandinho que eu falei para vocês. Então, três hashtags definem o painel, duas hashtags definem as colunas. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ó, eu coloquei duas hashtags coluna, e por esse parâmetro aqui, de tamanho, eu defini o tamanho da minha primeira coluna e o tamanho da minha segunda coluna. Então, é muito simples de fazer. À medida que você vai colocando esse parâmetro com duas hashtags, você vai criando várias colunas e ainda você consegue especificar o número de colunas que vai ter no seu documento, tá? Então, qual que é o passo? Primeiro eu defino a coluna, eu defino os painéis que vão ter ali na coluna, e dentro de cada painel eu coloco as minhas visualizações em R, tá? É muito simples de fazer. E o layout por linhas é só fazer o contrário. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é que quando a gente abre o teste em R, tá vendo? O teste que o documento padrão que o Flex Dashboard ele dá para a gente, ele ele representa a coluna de uma outra forma diferente, tá vendo? Para ele, o parâmetro de coluna é com esse tanto de tracinho aqui embaixo. Mas não importa se você tirar isso aqui e colocar duas hashtags, que eu acredito que seja mais fácil de especificar, que ele também vai definir a coluna para você, tá? Isso aqui é só a forma padrão que o Flex Dashboard tem, mas eu acredito que você lembrar dessa estrutura por hashtags é mais fácil e geralmente é mais rápido de definir e escrever o código, tá? Verdade. Então, não se assustem se vir com esse tanto de linhas aqui, porque é a mesma coisa um ou outro. Uma coisa legal que a gente tem para fazer também, que é quando a gente tem vários painéis e a gente não quer ficar colocando esses painéis um embaixo do outro, porque a visualização pode ficar distorcida ou mudar alguma coisa, a gente pode usar esse parâmetro aqui que chama tabset. O tabset, ele pega os painéis dentro de uma mesma coluna ou de uma mesma linha e faz com que, faz com que esses painéis virem subabas ali dentro. Então, por exemplo, no caso esse exemplo que eu dei aqui, tá vendo? Eu tenho os dois gráficos, um empilhado embaixo do outro. Aqui, usando esse parâmetro tab7, eu coloquei duas abas, e aí é só clicar para ver o gráfico que você quer ali naquele momento. E pode facilitar também, porque você pode colocar várias abas aqui e a pessoa escolhendo a visualização que ela deseja ali naquele ponto, sem distorcer as suas proporções do gráfico, tá? Boa. A outra estrutura simples que vocês precisam saber, que também é muito fácil, é só diminuir mais uma hashtag nesses parâmetros que a gente está fazendo, e colocando uma hashtag espaço e o nome, você vai definir uma nova aba para o seu dashboard, tá? Então, aqui nesse exemplo, ó, eu criei um hashtag, coloquei o nome de visualizações e criei uma aba
para uma aba que chama visualizações, que vão ter esses dados que eu estou mostrando para vocês. E aqui embaixo eu criei uma outra aba, que vai ser as tabelas, onde eu vou disponibilizar uma tabela para que Botou as até pessoas iconezinho, né? Maneiro. consigam visualizar. Então, Boa. além de construir as abas, você consegue colocar ícones e melhorar esse estilo de documento que você está fazendo. Às vezes, a gente tem muita informação para passar para as pessoas e você pode categorizar essas informações e essas análises que você fez por abas no seu dashboard, no seu arquivo, tá? E aí, como eu falei, como o Thiago falou, você consegue colocar esse ícone, né? Através desse parâmetro aqui, que é só abrir e fechar as chaves, colocar esse data icon e definir o ícone. Esse ícone aqui, gente, não é todo ícone que funciona no dashboard, tá? Eu coloquei aqui duas fontes para vocês, que eu já testei de dessas duas fontes já funcionou. Que é a fonte Awesome e o Ion Isso. Icon, que esses dois funcionam. Não são todos, eu acho Mas que nem geralmente todos, nem todos, são os ícones gratuitos disponíveis para todo mundo, mas lá tem uma variedade de ícones que Tem você muita consegue coisa usar de legal. graça. Uhum. Muito maneiro. Muito bom. E aí, eu falei para vocês que a gente define o layout lá no cabeçalho, né? Aqui, ó. A gente define geralmente o layout nesse cabeçalho aqui do documento que já vem padrão para a gente lá do Flex Dashboard. Mas e se eu quiser definir uma orientação para cada uma das páginas que eu criei? Eu quero que a minha primeira página seja orientação por linhas e a minha segunda página seja orientação por colunas, tá? Você vai ter essa orientação padrão que vai estar lá em cima, e caso você queira mudar a orientação individual de uma das páginas, basta você usar esse comando aqui embaixo, ó, data table igual a row ou column, para você mudar a orientação daquela página específica. Então, primeiro, dentro do parâmetro que você vai definir a sua aba, você já define qual que vai ser a orientação daquela página e o ícone também que você vai querer colocar, tá? A ordem aqui não importa. Caramba, que legal. Isso aí eu tô aprendendo agora, hein? Boa. Que bom. Tá. Então, fazendo uma recapitulação de tudo que a gente falou, super simples, você já tem um dashboard bem legal para fazer. O layout básico, uma hashtag cria abas no seu dashboard, duas hashtags cria as colunas ou linhas, né, dependendo da sua orientação, e 3 hashtags cria os painéis para você colocar as visualizações lá dentro, tá? Sempre essa ordem, primeiro você define a aba, depois você define a coluna ou linha, né? No caso, se for linha, você só muda esse parâmetro aqui de column para row, e o width para height, né? Que define o tamanho das linhas, e o terceiro ponto é os painéis. Lembrando, gente, que pode dar muito erro, eu já sofri demais com isso, que se vocês não derem o espaço para a hashtag, não vai funcionar e vai dar um erro, tá? Então, tem que ser a hashtag, o espaço e o nome do componente que você está adicionando no seu dashboard. E você fica horas lá tentando descobrir o que é. Qual que é o Maldito problema? erro. É o espaço em branco que está faltando. E aí, tem um outro ponto legal também que vocês conseguem adicionar menus. Se dentro de uma mesma aba você quiser colocar, tipo assim, numa aba você quiser colocar várias páginas diferentes, você também consegue fazer isso. E como que a gente faz isso? Basta com que você defina esse parâmetro aqui na hora de criar a sua aba. Por exemplo, na aba de visualizações aqui, eu coloquei esse parâmetro data nav menu, e eu falei que ele vai ficar nesse menu que chama análises. E aí, na minha aba de tabelas, eu também falei que ele vai ficar nesse mesmo menuzinho que chama análises. Então, ao invés de criar uma aba para cada uma dessas páginas que eu estou criando, ele vai colocar as duas páginas na mesma aba, fazendo com que você ainda tenha mais opções de criar vários menus com várias abas ali dentro, fazendo com que seu código fique mais robusto e que você consiga fazer vários painéis ao mesmo tempo, tá? Muito bom. Uma coisa legal que geralmente a gente usa quando a gente estava usando componente, igual aquele exemplo que eu mostrei para vocês, que tinha um slide, que tinha alguns parâmetros para o usuário mexer, a gente geralmente coloca essa barra lateral, que é como se fosse um menu para mexer nessas visualizações, mexer nessa tabela, né? Para a gente colocar essa barra lateral
tem duas formas de fazer isso. A primeira barra, a gente coloca uma barra global. Essa barra global, ela vai aparecer em todas as páginas, todas as abas que você colocar. Ou você pode escolher definir essa barra lateral por página que você está criando. Se você quiser uma barra global que vai aparecer em todas as páginas do seu dashboard, basta com que você use esse comando aqui, que é hashtag sidebar, e essa chave aqui, fora antes de definir todas as páginas, tá? Então, antes de definir quais são as páginas que você vai ter, você define esse parâmetro de barra lateral, e ali dentro você vai definir o que vai ter nessa barra, e definindo antes vai ser essa barra global. Se você quiser definir essa barra por página, é só você definir primeiro a página que você está criando e colocar essa barra embaixo da página que você criou, que aí aquela barra fica específica para aquela página. Isso pode facilitar para vocês variarem os filtros em cada página, variar as informações que está nessa barra lateral, tá? Então, é só essa diferença de barras globais e por página. O dashboard, ele também tem uma coisa legal, o Flex Dashboard, porque você não precisa usar aquele layout padrão azul que vem por default ali dentro do R, tá? Ele já tem vários temas disponíveis, e para a gente modificar esses temas, esses são alguns dos temas disponíveis que a gente tem na internet, tá? E você já consegue colocar um parâmetro aqui, caso você goste de algum desses temas. É só inserir esse theme aqui, 2 pontos, e o journal, que é algum dos nomes, e você pode até ir testando para ver qual tema que você gosta mais, qual visualização, estilo que você gosta mais, tá? Outra coisa, você também pode pegar um tema base e modificar esse tema para o que você quiser, a cor que você quiser, fonte que você quiser. A gente tem um outro parâmetro aqui, que é o parâmetro de CSS, que não está nesse documento. Mas se você colocar aqui CSS 2 pontos, e na sua página que está os seus arquivos, você definir um arquivo txt.css, você, para quem já está mais familiarizado em mexer com códigos CSS, esse tipo de coisa, você consegue modificar estrutura, cor, todas as coisas que tem no seu layout, tudo, tá? né? Legal. Customizar tudo. Falando para vocês, um truque, né, que é meio que uma gambiarra que a gente pode fazer, o CSS deu problema, uma gambiarra que a gente pode fazer, que eu fazia muito quando eu comecei, quando você roda um dashboard e vem aqui em inspecionar elemento, tá vendo? Ele gera para você o CSS desse tema que ele tá usando. E aí, o que eu fazia? Né? Vai copiando. Aí, o que eu fazia? Eu ia modificando algumas coisas aqui, vendo onde mudava no meu layout. Aí é só copiar isso aqui e colar nesse documento de CSS que você tem. Funciona super. Já fiz várias vezes. É muito bom. Isso é dica hacker. Exatamente. Tá. Chegando num outro ponto muito legal do Flex Dashboard é a facilidade com que ele permite que você insira componentes e visualizações dinâmicas interativas, né? Então, o Flex Dashboard, ele tem interação com o Liaflet, com Data Table, com HighChart, com ggplot, com Plotly. Então, você consegue colocar todos esses componentes interativos ali dentro do seu documento, tá? Então, você consegue fazer mapas, consegue fazer gráficos interativos. E, além disso, você consegue fazer filtros diferentes dos filtros que vêm por padrão ali dentro desses gráficos, tá? Então, é muito legal para que vocês consigam dar mais liberdade para as pessoas que estão visualizando o seu relatório, para elas modificarem um filtro, para elas especificarem um ponto ou uma região que elas querem ver com mais proximidade, né? Esse tipo de coisa. Então, é muito legal também. Uma outra coisa bastante legal que tem aqui no Flex Dashboard são as Value Boxes. As Value Boxes, para quem mexe com Power BI, é muito parecido com aquele componente de medidor, sabe? Aquela medida que é um número único. Aí, a gente consegue colocar esse parâmetro aqui no Flex Dashboard por esse comando que chama Value Box. Você define qual que é o número que está ali, define um ícone também, porque os mesmos ícones que a gente consegue usar nas abas, a gente consegue usar nesse comandinho aqui, e define a cor.
tá? A cor desses boxes, eles já têm algumas cores padrões, mas da mesma forma que eu falei, você consegue alterar tudo por CSS, tá? Outra coisa muito legal também, que também tem no Power BI, esse tipo de visualização, é esse gráfico de medidores, né, que é o GOD. A gente consegue fazer por um comando também específico do Flex Dashboard, que é esse gráfico que você coloca, por exemplo, como se fosse um velocímetro, né, um medidor mesmo, para ver se você está alcançando aquela métrica, se você está alcançando aquele objetivo ali naquele dia, naquela semana. E aí a gente especifica esse comando aqui por esse comando, né? No primeiro parâmetro, a gente coloca qual que vai ser a quantidade que ele vai preencher isso. A gente tem que definir um mínimo e um máximo, da mesma forma que a gente faz no Power BI. E a gente também tem que colocar qual que é o sucesso, qual que é a parte de warning, qual que é a parte de danger, né? Para saber que cor que ele vai estar, se ele vai estar vermelho, laranja ou verde, se alcançou o objetivo daquele parâmetro ali, tá? Tranquilo até agora? Muito Muito bom, assustado? sensacional. É muito Muito simples, né, gente? didático, Se eu falar assim, bem gente, por legal. que eu nunca vi isso antes? É bastante simples, mas com essa riqueza de detalhes eu nunca tinha visto, não. Muito Hum, didático e muito bom. Sensacional. Tá muito bom. ai, que bom, fico feliz. Tá, vamos colocar mais alguma Espetacular. coisa legal que, ai, gente, eu adoro. Personalizar que são a logo e o favicon, né? A logo é esse iconezinho que fica aqui em cima do dash, quando eu rodei, que até o Thiago falou que a gente colocou uma logo. Sim. E o favicon é quando a gente abre o dashboard lá no Google Chrome, né? Compartilha na No internet, né? web, fica o iconezinho aqui que você coloca Boa. também, ou da sua marca, ou da sua empresa, tá? E para a gente colocar isso é muito fácil. É só a gente usar esse comando logo aqui, 2 pontos, e aí esse logo aqui é o arquivo em PNG, né, que você vai colocar. Uma coisa a logo tem que estar dentro da pasta, aquela pasta diretório, dentro do R, para ele funcionar. E o favicon a mesma coisa também, é uma imagenzinha em PNG que você coloca ali e especifica o parâmetro aqui no cabeçalho do seu documento, que aparece lá bonitão para você, tá? Boa. Outra coisa muito legal, que geralmente a gente vê muito nos códigos, nos Flex Dashboards que a gente tem online, é essa parte de compartilhar códigos, compartilhar o seu código com outras pessoas. Você tá fazendo um trabalho público e quer fazer com que essas pessoas também usem o código que você construiu, é só colocar esse source code aqui no cabeçalho, que ele vai aparecer para você. Assim que a pessoa, que você disponibilizar esse arquivo e a pessoa for ver esse código, deixa eu recarregar aqui. Ele vai estar disponível para outras pessoas. Vou clicar em um exemplo aqui. Tá vendo esse source code aqui? É o dashboard que a pessoa fez. Então, você consegue tanto copiar o código de outras pessoas e modificar para o que você quer fazer, quanto compartilhar o seu código e permitir com que as pessoas usem aquilo que você está fazendo também, por esse Show. parâmetro. E o menu é o menu que você pode permitir com que o seu código, a sua visualização seja compartilhada também em redes sociais. Se você quiser fazer isso, é só colocar esse códigozinho aqui, ó, menu, e aí ele vai aparecer um menuzinho. E se você quiser especificar ainda em qual rede social vai aparecer, é só colocar aqui entre colchetes o nome da rede social que ele vai estar disponível para as pessoas compartilharem, tá? Você também consegue colocar links, colocar ícones, por exemplo, se você quiser linkar o seu Dash, a sua página de apresentação pessoal com outros trabalhos seus, outras coisas que você faz, seu GitHub, você coloca aqui um link com o GitHub ou com sua página web, que a pessoa vai clicar aqui e já vai ser direcionada para a sua página. É muito legal isso. E aí, Mas deixa eu te entrando. perguntar, teve uma vez que eu Oi. fiz, só que eu tinha que apertar Ctrl na hora de clicar no link. Eu não entendi por que Sério? Porque aconteceu. quando. Você já aconteceu contigo essa rebimboca? Não, comigo não. Muito Deixa eu tentar doido. aqui para ver se está Aparecia o funcionando. ícone, aí eu apertava Aí, tinha que apertar Ctrl e apertar no link. Isso para quando eu você conseguir publicava na compartilhar? internet. Quando ficava no local funcionava, entendeu? Só Ah, quando não, eu acho publicava na que não. internet. Não, Não, eu não mas lembro de ter tranquilo. acontecido isso, mas a gente pode ver. Aí, tá vendo? Ele Depois já você me abriu dá um direto. help aí. No Beleza, caso show. aqui, tá vendo? Eu nem. É porque não tem página, eu não coloquei página nenhuma. Mas ele já Sim, abriu direto. beleza. Tá, Tranquilo. entrando agora numa das partes mais legais, que eu acredito que é uma das partes que vocês vão usar bastante também, é a parte que a gente
une o Flex Dashboard, que é toda essa estrutura que eu mostrei para vocês até agora, super simples de montar. Gente, até essa parte que eu mostrei agora, usando aqueles pacotes de componente, de gráficos, de tabelas que já são interativas, você consegue fazer maravilhas nos relatórios de vocês, tá? Você não precisa usar isso aqui para, às vezes, disponibilizar um gráfico com filtro, uma tabela com filtro, porque, por exemplo, o próprio Data Table, ele disponibiliza a tabela com filtros, com páginas, o próprio ggplot ou Plotly, você já tem as opções de filtrar o gráfico ou não. Isso aqui é só um extra, tá? Um diferencial para você que quer tornar o seu dashboard ainda mais interativo e fazer com que as pessoas consigam mexer ainda mais nas visualizações que você está fazendo, tá? A gente vai entrar na parte agora. Tivemos mais uma perguntinha aqui rapidinho. Ó, desenvolvendo DAX no Power BI e Excel, aliás, desenvolvo DAX no Power BI e Excel há alguns anos. E sempre me deparo com R e acompanho os vídeos de statidade. Nunca desenvolvi nada em R. Existe algo na linguagem que a coloca na frente do DAX? Você fala o DAX, a fórmula em si? Do Porque eu Power BI. acredito que... Não, eu não sei porque são coisas diferentes, né? Porque para mim o DAX do Power BI, o jeito de você transformar as coisas no Power BI seria por exemplo, um pacote de pli ou tidyverse que a gente tem aqui no R, tá? Então, para mim, existem componentes que fazem a mesma coisa para os dois. Eu acho que depende muito do tipo da sua empresa, do que a sua empresa está usando, e do trabalho que você quer ter para mexer em um e um outro, entendeu? E também da familiaridade, porque às vezes para uma pessoa é mais fácil e mais simples mexer em DAX. Para outra, é muito mais fácil pegar e rodar um código em R, porque ela já sabe a estrutura, os comandos. Então, depende de vários fatores, assim, tá? E então, para a gente ir fechando um pouco aqui o que eu vim trazer para vocês, é para a gente falar um pouco sobre os gráficos e tabelas reativas. Então, além de tudo isso que eu falei, de construir gráficos interativos e tabelas interativos, a gente pode fazer com que o usuário consiga imputar parâmetros para os nossos gráficos, para as nossas visualizações, e fazer com que essa visualização que aparece para ele modifique a partir desses parâmetros que ele está selecionando, como aquele exemplo que eu mostrei para vocês no início, né? Que eu mexi o slide e o gráfico, o histograma lá, ele mudava, tá? Para a gente entender um pouco como que funciona essa reatividade, é só a gente pensar no Excel. Quando a gente cria duas colunas lá e cria uma fórmula que usa essas duas colunas, assim que a gente muda aquele número, essa fórmula que a gente fez, ela muda também, né? Então, basicamente, vai ser isso. Aqui eu trouxe alguns dos inputs, algumas das coisas que a gente pode colocar, ou naquela barra lateral, ou em algum lugar do nosso dashboard, para que esse cliente, para que o usuário, ele consiga mexer no nosso dashboard. Então, a gente tem botões de ação, por exemplo, a gente pode criar um botão de limpar todos os filtros, a gente pode colocar um botão de data, para ele especificar a data que ele quer ver, aquele relatório que ele está visualizando, né? Caso seja uma base histórica com mais de um mês, mais de um dia, por exemplo. A gente pode colocar opções para ele selecionar uma opção única aqui. A gente pode permitir até com que ele inpute algum arquivo de texto. No caso, por exemplo, você pode criar um dashboard que trabalha com processamento de linguagem natural, que ele vai transformar aquele dashboard, aquele documento de texto numa nuvem de palavras, por exemplo. E aí, a gente tem todos esses tipos aqui de inputs que a gente pode colocar para o usuário enviar. Vou colocar aí para você, compartilhar com o pessoal para eles darem uma olhadinha. Então, se vocês entram lá nesse site, tá vendo? Ele coloca como que funciona cada um e até o retorno, tá vendo? De cada um desses pontinhos aqui, para você começar a usar no seu dashboard. E aí, mostrando um exemplinho para e só para falar para vocês como que funciona isso no R. No R não é tão igual assim no Excel, porque não é que quando a gente mexe nas duas, troca os números das duas colunas, ele vai automaticamente mudar a nossa visualização. Não é assim que funciona. No R a gente tem o parâmetro que define
o objeto que vai guardar a informação que a gente está usando naqueles gráficos, a gente vai salvar, usar esse objeto para plotar alguma coisa ou para soltar algum gráfico, né, alguma saída, e aí a gente vai ter que ter uma coisa que conversa esses dois, que é tipo assim, o usuário mudou algum parâmetro seu, vai ter que ter uma coisa que converse com essa outra função para falar para ele, olha, aquele usuário mudou aquilo, a gente precisa atualizar isso aqui. Então, basicamente, é assim que funciona no R, a gente vai ter um objeto que vai salvaguardar esse input que o usuário deu ali dentro, a gente vai ter um comando que entrega essa mensagem, que é esse pombo correio, e o plot, né, o comando final que gera a visualização, ele vai atualizar e vai falar, ó, mudou. Então, eu vou lá pegar qual que é o valor novo e vou plotar de novo para vocês, tá? Então, é basicamente assim que funciona. No R, como eu falei, a gente tem um parâmetro para cada um daqueles inputs que eu mostrei para vocês. Então, para cada input do usuário, a gente tem uma função de output diferente, que é o que eu falei, a gente tem que ter uma entrada, que é o input do usuário que ele está falando, e a gente também tem uma saída, que vai falar para ele, ó, o usuário imputou isso, tá? Então, primeiro você tem que definir qual que vai ser o tipo de input que o usuário vai poder colocar entre aquelas opções que eu mostrei para vocês, e cada uma das opções tem uma forma diferente de fazer isso, e a gente também tem o output, que vai ser aquele comando que vai atualizar, baseado naquela notificação do pombo correio, né, igual eu mostrei para vocês, tá? Então, Boa. se você quiser atualizar, por exemplo, uma tabela, você tem que usar um render table. Se você quiser atualizar um plot simples do R, você tem que usar o render plot. Tem alguns renders que não estão aqui, que é tipo assim, o render plotly, que eu vou mostrar para vocês no exemplo do R, que ele vai atualizar um gráfico interativo do R. Tá? Mas vai Então usar com a procurem nuvem de palavras dinâmica, né? Aquela Word Cloud isso. 2, né? Então Legal. você consegue renderizar tudo isso, mas você tem que usar o comandinho certo para cada um, tá? Uma coisa, quando a gente for usar esses elementos de Shine, é super importante a gente lembrar de fazer uma coisa. Quando a gente está usando esse tipo de coisa, a gente tem que colocar um outro parâmetro aqui em cima, no cabeçalho do nosso documento, que chama Shine, né? Runtime Shine. Se você faz tudo isso que eu estou falando, mas não coloca esse documento aqui, ele não vai funcionar, tá? Provavelmente ele vai dar erro e não vai colocar essa parte interativa de botões e essas coisas, porque a gente está usando um documento, uma funcionalidade do Shine, né, que é o outro pacote para construção de dashboards, tá? Então, sempre lembrem disso. E aí, eu vou rodar um exemplinho aqui que eu fiz para vocês, e aí depois eu volto no código, tá? Nesse exemplo aqui, nossa, ele tá bem grande, né? Eu não sei se tá assim para vocês também, né? Deixa eu tentar abrir no browser aqui, fica melhor de ver. Ah, melhorou. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu adicionei aquela barra lateral, uma barra lateral global no meu dashboard, e eu coloquei aqui para a pessoa poder escolher a espécie das flores que a gente está analisando, né? Aí eu posso escolher a setosa, a versicolor, a virgínica, ou todas, no caso que é a visualização padrão que eu tenho aqui. Lembra que eu falei para vocês que vocês não precisam especificadamente desse filtro para poder fazer um filtro? Por quê? Eu estou usando aqui o Plotly nesse gráfico. A pessoa já consegue aqui selecionar, tá vendo? Alguma das visualizações que ela deseja ver. Mas, se eu quiser permitir com que o meu dashboard todo mude, é só usar esses componentes do Shine para permitir o input do Boa. usuário e levar a um output do meu gráfico, tá? Então, aqui, por exemplo, eu também coloquei esse comandinho na tabela, que vai filtrar para mim os dados, né? Ou eu mostro só uma das espécies, ou eu mostro todas, tá? Voltando no código, então, como que a gente faz isso no código, tá? Primeira coisa, a gente tem que pegar algum daqueles inputs que eu falei para vocês, a gente tem que definir qual que é o input que a gente vai usar. No caso aqui, eu peguei uma caixinha de seleção, onde eu vou especificar as opções que o usuário vai selecionar. Esse espécies aqui é só o nome do objeto que eu vou guardar esse input do usuário. Você lembra que eu falei que a gente tem que ter objeto para guardar? Então, eu vou guardar nesse nome espécies. Eu vou colocar qual que é o título dessa visualização. Quando eu vou lá no R, eu falo assim, ó, essa aqui seleciona a espécie, para você dar um tipo de comando para a pessoa, né? Se ela tem que selecionar, se ela tem que clicar no botão.
Então, aqui é só o título do nosso botão, né, que é, na verdade, do nosso filtro, que está lá dentro do relatório. O choices é as escolhas que ele pode colocar ali dentro. Então, eu escolhi as espécies que a gente tinha lá na nossa base íris, né? Que é a setosa, versicola, virgínica, e eu acrescentei uma, que é a espécie todas. Porque caso essa pessoa selecione todas, eu não vou filtrar nada, ou vou voltar o filtro de todas, né? Caso ela tenha escolhido trocar por algum delas. E uma coisa importante nesses casos de seleção, de input, a gente tem alguns parâmetros que é esse select aqui, que é o parâmetro que já vai vir selecionado. Quando eu rodei pela primeira vez aqui, você pode ver que o parâmetro que já vem selecionado é o todas, tá? Então, a gente tem um parâmetro que define. Esses parâmetros que eu estou mostrando para vocês aqui, eles são parâmetros dessa função select input, tá? Cada função, como eu falei, ela tem as suas particularidades, e aí, caso você tenha dúvida ou quer saber mais, é só você olhar no help do R ou procurar na comunidade que você acha bem fácil como que coloca esses parâmetros, tá? Então, para esse input, esses tipos aqui. No caso, aqui eu listei os tipos em formato de lista, né? Eu fui listando um a um. Mas se vocês quisessem colocar um comando dinâmico para listar fazer essa lista para vocês também daria, né? Se a gente fizesse um unique íris hashtag espécies, né, do nosso banco, ele também listaria essas aqui, e aí bastaria você combinar com esse todas que não existe lá na minha base hoje, tá? Então, isso aqui também pode ser um conteúdo dinâmico. Você lembra que eu Boa. falei para vocês que a gente A gente precisa consegue de... colocar CSV também? Rubens Rosa está perguntando aqui. Consegue. A gente consegue, Boa. tipo, ler o CSV, né, a coluna da CSV e colocar como um parâmetro, né? Boa. Aí, você lembra que eu falei para vocês que a gente guarda o input do usuário, que eu tô pegando nesse select input aqui e salvando nesse espécies. A gente precisa de uma coisa para o pombo correio, né, que vai levar a mensagem e falar, olha, isso aqui atualizou. No caso, eu estou usando esse reactive aqui, tá vendo? Esse reactive aqui, ele vai mudar a minha base de dados sempre que tiver uma mudança do input do usuário. Então, eu salvei basicamente a base da íris filtrada aqui, para sempre que o usuário escolhe uma, ele filtra a minha base para mim e guarda isso. E aí a gente não vai usar a base original, a gente vai usar essa base dinâmica, que vai sempre estar sendo filtrada com base no input do usuário, tá? Para me filtrar essa base, eu usei o comando do dplyr normal, né, que é o filter. Só que aí, prestem atenção em uma coisa. Eu usei aqui esse input Filtro espécies, de tá texto, vendo? né? Isso. Eu usei esse input espécies aqui. De onde que vem isso? Como que eu consegui pegar isso? Esse input espécies eu peguei daqui, ó. Esse input é como se fosse objeto reativo que a gente está salvando no select, tá? Então, é sempre input, cifrão, o nome que você deu aqui no input que o usuário colocou, tá? Então, isso aqui vem da definição do nome que você colocou aqui. Se eu tivesse colocado o nome A, aqui seria A, tá? E aí eu filtrei a minha base para ele mudar sempre que o usuário muda o input. Aí, você lembra que eu falei para vocês, a gente tem o objeto que imputa, o objeto que muda, né, que manda a mensagem, que é o pombo correio, e o objeto que plota, que é o que coloca a saída no final das contas. Então, eu usei o comando aqui, o renderplotly, que é o comando que vai renderizar os gráficos que eu estou fazendo lá. Então, por esse comando aqui, eu crio dentro dele um gráfico do ggplotly normal, igual a gente faria normalmente, só que aí, ao invés de passar minha base de dados íris, eu vou passar os dados, aqueles dados que são filtrados toda hora pelo comando reactive que a gente colocou no comando lá em cima, tá vendo? Então, aqui, ó, tá vendo? Eu usei o reactive aqui e salvei no dados. E aí, aqui, ao invés de usar a base original, eu usei essa base de dados que ela vai estar sempre sendo filtrada à medida que o usuário vai imputando alguma coisa. E, muito importante, sempre tem que vir com esses dois parênteses. Se você colocar dados igual a gente define normalmente, ele não vai funcionar, tá? É o dados, dois parênteses. Beleza? Então, a gente tem o input, que vai salvar o que o usuário está falando. A gente tem o reactive, que vai mandar a mensagem. E a gente tem o output, que vai renderizar o gráfico e a visualização que a gente está fazendo. Beleza? Boa. Sensacional. E aí, esse aqui é o jeito
básico que a gente tem de fazer. Mas se a gente quiser, por exemplo, pular uma etapa e, nesse caso aqui, por exemplo, fazer sem o reactive, que é aquela parte do pombo correio, eu também consigo. Fazendo como? Eu defini o meu select input aqui, tá vendo? Gente, uma coisa, esse input, esse painel aqui é só para criar a caixinha cinza, tá? Ele é também um comando do Shine que você pode usar, mas ele não faz nada demais, ele só cria aquela parte cinza. Se eu não fizesse isso, ele ficaria da cor do fundo do meu dashboard normal. Aí eu selecionei esse input aqui, e aí, ao invés de eu usar aquele reactive para mandar a mensagem, eu já coloquei o filtro direto dentro do meu gráfico que renderiza, tá vendo? Eu filtrei a minha base aqui, e na hora de filtrar, eu usei aquele objeto que filtrava o species, que é aquele input species que eu mostrei para vocês aí em cima, que eu usava ele dentro do reactive. Você consegue fazer isso direto também e diminuir o seu código, sem usar o reactive, tá? Só que aí, quando a gente usa esse reactive aqui, é mais fácil porque, por exemplo, se você quiser ficar usando essa base filtrada em vários gráficos, igual eu usei, em 3 gráficos diferentes, você não precisa de ficar filtrando a base dentro de cada gráfico, né, de cada plot. Você filtra ela uma vez e usa essa base de dados em todas as outras visualizações, que é um jeito mais fácil de fazer. Mas caso você vá usar esse filtro em uma visualização única, você pode cortar esse caminho e fazer direto, tá? Igual eu mostrei aqui. Boa. Sensacional. Muito bom. Para a gente fechar, existe uma maneira de disponibilizar esse dashboard. Primeiro, se você não usa o Shine, a parte do Shine, você consegue disponibilizar o Flex Dashboard direto via HTML, tá? Você gera um documento HTML, deixa eu mostrar para vocês aqui a minha pasta. Ah, não está aqui, só um minuto. Ele gera um documento HTML, ó, aqui, ó. Tá vendo esse documento aqui, HTML? Ele gera esse documentozinho, e aí você não precisa nem de fazer nada, você só enviar esse documento por e-mail para a pessoa, ela sempre tem que baixar antes de abrir, porque se ela baixar direto do e-mail não funciona, ela baixa para o computador e como é que fala? E visualiza, tá? Mas caso você queira disponibilizar com esses comandos em Shine, é só você usar esse site aqui, que é o Shine App, que ele é um site, inclusive, que tem versões gratuitas para você disponibilizar esse conteúdo, tá? Eu não vou aprofundar aqui, porque a gente não tem mais tempo, já até acabou, inclusive, mas fica aí a dica para vocês disponibilizarem o seu código de vocês online. E aqui é só um dash que eu fiz há um tempo atrás, para mostrar para vocês que ele é muito versátil e que a gente consegue fazer muita coisa com ele. Tá bom? Que É legal. isso, Muito pessoal. bom. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Sensacional.